Vocês estão preparados para ouvir o que o Senhor tem para nós esta noite? Eu confesso que hoje eu estou sentindo o meu coração muito acelerado. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 19. Nós vamos ministrar hoje do versículo 1 ao 20. Só que eu vou ler o do versículo 1 ao 3, tá certo? Para a nossa leitura base. O tema da nossa mensagem é chamado, escolhido e fiel. Diga assim comigo: chamado, escolhido e fiel. Vamos profetizar sobre a nossa vida? Vamos? Diga: eu sou chamado, escolhido e fiel. Amém. Vocês abriram? Êxodo 19, vamos ler do 1 ao 3. Num dia em que se completaram 3 meses, que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, respire bem fundo. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor aquiete os nossos ânimos, o nosso coração, e prepara-nos para ouvir a porção que o Senhor tem para nós esta noite. Que o Senhor venha falar tudo o que nós necessitamos ouvir, não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para nós esta noite. Nós somos a tua igreja e te ouvimos. No nome de Jesus, amém. Amém? Moisés é um levita que foi criado na corte pela filha do faraó do Egito. Deus o chama para livrar o povo hebreu da escravidão egípcia e conduzi-los à terra prometida, a Abraão, que é Canaã. Uma tarefa muito árdua, porém, Deus já tinha preparado Moisés para aquele momento. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, quando Moisés foi gerado, que veio ao mundo, Deus já tinha esse projeto para a vida de Moisés. Moisés seria o libertador do seu povo. Então, tudo que Moisés viveu, mesmo já iniciando com a perseguição, Moisés já nasceu na perseguição, onde estavam matando todas as crianças do sexo masculino, que eram hebreu, estavam sendo assassinadas. Mas o Senhor guardou Moisés. Quem guardou Moisés foi o Senhor. Deus colocou ele dentro da vida de uma mulher sábia, uma mulher prudente, que cuidou de todos os passos para proteger Moisés até onde coube a ela. E a história de Moisés todos nós conhecemos, que começa pela intimidade que Deus tinha com Moisés. Eu sou uma apreciadora profundamente da vida de Moisés com Deus. E quando o Romanos diz que todas as coisas cooperam, então a gente vai logo para a história de Moisés e vê todo o procedimento que foi ocorrido durante toda a vida de Moisés. Moisés nasceu, foi colocado dentro de um cesto, dentro de um rio, para ser protegido, para não ser morto, e ele vai parar exatamente nas mãos da filha de Faraó. E ela cuida dele como filho dela. Só que antes dela começar a cuidar dele, Moisés vai parar de novo
nos braços de sua mãe, aonde vai ser amamentado e cuidado. E os primeiros momentos da vida de Moisés é aprendendo sobre o nosso Deus, o seu Deus verdadeiro. Então, o que você ensina para os seus filhos, bebezinho, viu, Veridiana? É guardado dentro do coração, não é perdido. E Moisés passa 40 anos com o povo egípcio. Moisés vai ser ensinado como egípcio. Moisés vai viver como um egípcio. Mas Moisés estava dentro do projeto de Deus. Depois Moisés sai e vai passar mais 40 anos fugindo no deserto. Mas Deus estava sobre o controle da vida de Moisés. E tudo que Moisés vive no deserto é tudo uma preparação para ele voltar e libertar o povo a qual Deus o designou para isso. Eu, quando penso na vida de Moisés, eu fico pensando, será que nós aguentaríamos passar o processo que Moisés passou? Porque Moisés sofreu. Mas Moisés glorificou a Deus em todo o tempo. Você está glorificando a Deus? Se não estiver, glorifique, porque Deus tem o controle da sua vida. Se Ele tinha de Moisés, você não é diferente de Moisés. E em Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem a hora certa. Não pode ser antes nem depois, é na hora exata. Tem um ditado popular que o pessoal diz, Deus escreve certo por linhas tortas. É mentira do diabo, porque Deus é perfeito, e se Deus é perfeito, Ele não escreve em linha torta, Ele escreve em linha reta, e a sua história está escrita por Deus. Deus escreveu a sua história, então se está tudo bagunçado, tenha calma. Esses dias eu tenho falado muito que antes da gente, quando a gente decide fazer uma faxina na casa, primeiro a gente tira tudo do lugar e bagunça tudo. Parece até que a gente não vai conseguir, mas depois a gente começa a arrumar e começa a limpar, aí vai colocando tudo no lugar. É isso que Deus está fazendo na minha e na sua vida, está colocando tudo no lugar. E era assim que Ele estava fazendo na vida de Moisés. Mas eu queria só trazer a vocês uma pequena lembrança de quem era Moisés. Agora nós vamos falar sobre Moisés vai até ele, mas espera Deus chamar. Até ele quem? O monte. No versículo 3 diz assim: logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. Ele subiu o monte. E o Senhor o chamou do monte. Ele não subiu e já foi atrás de uma vez. Ele esperou Deus dizer, venha. E isso já começa me chamando muita atenção. Você está ouvindo a voz de Deus? Você está esperando Deus dizer, venha? Se Deus ainda não disse venha, fique esperando que Ele vai chamar, do jeito que Ele chamou Moisés. Então o primeiro ponto desta noite é Deus e Moisés. Deus fala. O versículo 3 ao 6 diz assim, eu quero que você acompanhe, se você puder acompanhar na sua Bíblia, é muito importante. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus está falando com Moisés para dizer aos israelitas. Moisés vai transmitir uma mensagem. Essas são as primeiras orientações dadas a Moisés no Monte Sinai.
que seguirão a uma aliança, onde o próprio Deus se revelará pessoalmente ao povo. Primeira coisa que eu vejo nesses 3 versículos: Deus traz à memória o que foi feito no Egito e como ele agiu para os tirarem de lá, para os libertar da escravidão de Faraó. Que é no versículo 4, que ele diz assim: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim? Nós precisamos entender que nós não podemos esquecer o que Deus já fez na nossa vida e como ele fez. A primeira coisa que Deus diz a Moisés é para ele mostrar, ele trazer à memória do povo o que foi feito. Lembrando que Deus manda Moisés ir para libertar o povo quando ele sai do deserto, e o povo não vai sair de uma vez. São 10 pragas que vão vir. E a cada praga o Senhor já avisa a Moisés que Faraó vai resistir. Ele já avisa a Moisés que não vai ser fácil. E ele ainda diz mais: sou eu que vou endurecer o coração de Faraó. Deus não faz nada por acaso. Tudo que Deus faz na nossa vida, ele tem um propósito. Mas nós temos a memória muito fraca. Nós precisamos entender que do jeito que Deus agiu para libertar o povo e trouxe aqueles milagres, porque todas as pragas que ocorreram aconteceu com os egípcios, mas o povo de Deus estava protegido. Até a água, quando é transformada em sangue, toda a água é transformada em sangue, mas a água da fonte que eles tinham dentro do povoado dele não estava em sangue. E vinham pessoas que eram preparadas para fazer aquelas obras, para mostrar que era uma mentira, que era um engano, e conseguia convencer Faraó de novo. Mas Moisés era perseverante. E Deus queria que Moisés lembrasse o povo de como ele passou tudo aquilo. Porque às vezes a gente fala só da travessia do mar, que o mar se abriu, passou todo mundo ao pé enxuto. Mas se você for refletir sobre a história todinha e ver cada praga, cada situação, cada dificuldade que passaram e como eles passaram, como Deus protegeu eles, já era o suficiente para eles serem obedientes a vida toda. Não era não, gente? Amém ou não amém? Mas o povo se esquece. Que se não se esquecesse, Deus não estava pedindo para Moisés lembrar a eles como foi que eles saíram de lá. Você se lembra de como foi que você chegou até Jesus? Como é que você foi para os braços de Jesus? Como é que estava a sua vida? Você se lembra do que Deus fez para você estar aqui hoje, agora? Segunda coisa, Deus dá as condições da aliança, o que eles têm que fazer e o resultado da aliança, que é o versículo 5. Olha aí o versículo 5 na sua Bíblia. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Deus está dizendo aqui que você será o meu tesouro pessoal. Ele está mandando dizer isso para o povo. Mas qual é a condição para eles serem o tesouro pessoal de Deus? Eles guardarem a aliança. Se você obedecer, se você andar nos meus caminhos, se você fizer tudo como eu estou lhe dizendo, você será o meu tesouro pessoal. Aí a gente traz para a nossa vida hoje. Essa mesma palavra, ela serve para mim e para você hoje. Você quer ser o tesouro pessoal do Senhor? Eu quero, gente. Como eu quero. Como essa palavra arde no meu coração. Jesus, ele tinha
tudo, ele podia fazer tudo, mas ele aceitou o desafio de vir para a terra e morrer por amor a nós, para que a gente pudesse hoje tomar posse dessa promessa. Para que hoje eu possa olhar para essa palavra e me sentir o tesouro de Deus. Ele é dono de tudo, mas ele faz questão de dizer que se eu obedecer, se eu andar nos seus caminhos, se eu fizer tudo como ele disser, eu sou o tesouro pessoal dele. É só eu não, gente, é eu, é você, é todos que obedecerem a sua palavra. Vocês estão entendendo, amém? Terceira coisa, Deus fala o seu plano a Moisés e o motivo. Vamos ler o versículo 9, ó. Deus diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. Porque, olha o propósito de Deus com o que ia acontecer. Por qualquer proceder dessa forma, o objetivo único de Deus com Moisés era que todos confiassem nele. Deus não só chama você, Deus mostra que lhe chamou. Deus não só comissiona com você, Ele lhe dá autoridade para você seguir. E Ele ainda faz questão, Ele quer mostrar para todo mundo, que é para todo mundo, quando olhar para você, ver a autoridade de Deus sobre você. É isso que aconteceu aqui. É isso que está acontecendo. Deus diz para Moisés o porquê. Olha como é que pode. Olha, é uma coisa que, se você parar para pensar, um Deus todo poderoso. Ele tem a capacidade de entender o nosso coração e explicar os detalhes do que Ele está fazendo. É muita intimidade, gente. Deus quer dizer para o povo que eles têm que acreditar em Moisés, porque realmente é Ele que está com ele. Tudo que Ele fez, usando a vida de Moisés, já era o suficiente para a gente ver o poder de Deus sobre ele. Mas Deus queria falar com Moisés na frente do povo, para o povo ver quem era Moisés. Que Moisés era o quê? O que a gente acabou de ler. Tesouro de Deus. Era propriedade exclusiva dele. Quarta coisa. Deus manda preparar o povo. Santificar. O versículo 10. Vamos acompanhar aí o versículo 10. O Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar pronto no terceiro dia. Deus manda ele preparar o povo, mandar o povo se preparar, se santificar, porque ele vai vir. Ele vai aparecer no monte. O que é santificação? Santificação vem de santidade e trata de separação do mal ou profano. Dedicação, devoção e consagração total a Deus. Em Levítico 19, Deus ordena ao povo: sejam santos, porque eu sou santo. E insiste em uma continuidade entre eles, mesmo e o povo a qual eles iriam se tornar. A santidade não é um atributo fraco de Deus, é indomável, não domesticável. A santidade é um fogo interior, uma paixão de viver para Deus, uma capacidade de ter entusiasmo em viver a vida de Deus nos detalhes do nosso cotidiano. É uma palavra que faz o nosso sangue bombear, que nos faz pulsar as veias e põe cor às nossas faces. Hebreus 12:14 diz que sem santificação ninguém verá a Deus. O que o Senhor está dizendo para Moisés é preparar o povo para a aparição dele no monte. Nesse momento aqui, eu imagino nós hoje. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Nós ouvimos Deus com uma facilidade enorme. É só a gente buscar.
Aqui o povo ouvia Deus quando ele se manifestava através dos profetas, que no caso aqui era através de Moisés. E hoje não, hoje nós temos livre acesso a Deus. Mas você já imaginou se nós fôssemos a chegar a Deus cheio de mazelas, sem estarmos preparados como era antes se fosse agora? Essa palavra santificação é para descer aos nossos corações de uma forma diferenciada, porque nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. A qualquer momento o céu vai se abrir. A gente só escuta agora falar da guerra, mas antes que a guerra estoure, ou alguma bomba nuclear, você pode ser chamado pelo Senhor. E você está pronto para se encontrar com Ele? Porque a qualquer hora nós podemos estar face a face com Deus. E nós temos que nos preparar para esse momento. E se nós não estivermos sendo santificados todos os dias, é com o nosso olhar, é com o nosso ouvir, é com o nosso falar, é com a nossa consciência, é com as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas reações. Tudo isso tem que estar sendo levado cativo a Cristo. Nós vamos subir o monte. Eu estou entusiasmadíssima para a subida do monte. Eu já estou me consagrando para subir o monte. E a gente vê todo mundo falando do monte, mas eu quero trazer um adendo muito importante para vocês. Subir o monte não é brincadeira. Subir o monte é uma coisa muito séria. Não é só porque é uma subida que vai ser dispendioso por causa da areia, como vai subir, lá em cima não tem banheiro, para você subir com garrafa d'água vai ser um pouquinho complicado, dá para levar, mas lá faz muito frio, e se alguém não conseguir subir, quem é que vai trazer de volta ou vai ficar no caminho com a pessoa? Não é só isso não, eu vou subir o monte porque eu quero ouvir Deus falar comigo, mas eu já escuto Deus falar comigo. Mas eu quero fazer mais. Subir o monte é para ouvir o que Deus quer falar com você de verdade. É para você ter uma intimidade maior. Não é só para subir não. Se você estiver pensando que você vai subir o monte e vai ser só subir o monte, não vai não. E se você for subir o monte brincando, você pode ter certeza que Jesus te pega lá em cima. Porque eu já subi o monte e eu tenho experiências maravilhosas com isso. É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Mas para você subir o monte, você precisa se santificar. Aqui o povo não ia nem subir o monte, o povo só ia para o pé do monte e ouvir Deus falar com Moisés. E nós queremos subir o monte para ouvir Deus falar com a gente, viu? A quinta coisa, Deus estabelece limites. O versículo 12 diz assim, estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo, tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Aí no 13 ainda continua, no 13 diz assim, será apedrejado ou morto a flechadas, ninguém deverá tocá-lo com a mão. No dia que Deus me deu essa palavra, eu estava fazendo o devocional com o meu filho, e eu estava lendo na Bíblia nova que eu ganhei, né? E quando eu estava lendo que vi essa palavra, o meu filho foi que disse assim, pelo amor de Deus, mãe, não pode nem tocar. Quer dizer que não pode nem pegar assim. Aí ele foi e pegou até em mim e disse assim, mãe, não pode nem fazer assim. Aí tu já pensou, você subir o monte sem santificação, de qualquer jeito, sem estar disposto a obedecer as orientações? Porque acha que não vai acontecer nada? Não, é porque o pastor é muito assim, aí está dando muita exigência, está inventando muita moda, muita coisa. Não precisa disso. Mas não siga as orientações não, para você ver o que vai acontecer com você. Aí depois tem gente dizendo assim, mas é porque Deus não permite que isso aconteça, porque eu sou serva de Deus. Servo de Deus que desobedece está fora da cobertura. Servo de Deus que desobedece está fora da linha do trilho de Deus. Está em desobediência, então se prepara para levar
peia de Jesus. Não tem para onde correr, gente. Desobediência tem consequência. Então, ou você é ou você não é, ou você faz ou você não faz. E Deus constituiu Moisés. Limites é para não haver prejuízo. O conceito de limites é a divisão entre uma unidade territorial e outra. O limite é exatamente para definir até onde eu posso chegar, até onde eu posso ir. Deus dá todas as orientações a Moisés para passar ao povo com o objetivo de ser conhecido por eles e estabelecer a aliança com o seu povo. Desde o princípio, o desejo de Deus é se relacionar com o homem. O desejo de Deus esta noite é se relacionar com você. É ter uma intimidade maior com você. Deus se relacionava com Adão. Adão pecou e se afastou de Deus. Mas Deus se relacionava com Adão. Toda tarde Deus ia lá sobre o jardim do Éden conversar com Adão. E você está recebendo a presença de Deus toda tarde, ou toda noite, ou toda manhã? Você está conversando com Deus todos os dias? Ou só quando o seu tempo permite? Ou você está muito atarefado que não pode tirar tempo com Deus? Lembre que o seu tempo é de Deus. Segundo ponto, Moisés e o povo. Moisés preparou o povo. Gente, eu queria que vocês estivessem sentindo o que eu estou sentindo. Porque eu estou sentindo uma alegria imensa, imensa com essa palavra. Uma revelação de Deus tremenda veio sobre a minha vida através dessa palavra. E eu creio que Jesus está falando com vocês também. Primeira coisa, o versículo 14, diz assim, ó. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes. Primeiro, você tem que saber ouvir. Segundo, você precisa esperar. Terceiro, você precisa se negar. Quarto, você precisa obedecer. E quinto, você tem que se santificar. Essas foram as orientações, de acordo com o que eu entendi do que eu li. Foram as 5 orientações que Moisés passou ao povo. Torno a repetir, sem santificação ninguém verá a Deus. Não dá para fazer um arranjo. Fingir que está tudo limpo e purificado. Tem que ser santificado mesmo. Isso quer dizer que você não vai pecar? Não. Quer dizer que quando você pecar, você tem que correr para debaixo da cruz, confessar imediatamente o seu pecado ao Senhor, pedir perdão, em primeiro lugar se arrepender. Depois você confessa ao Senhor, se arrepende e se limpa com Deus, para você se purificar. O exemplo maior que a gente tem de infligir as regras é a vida de Jacó. Por que Jacó? Porque nós estamos falando de regras. Deus deu limites, Deus colocou regras. O exemplo que nós temos na vida de Jacó, começa a história de Jacó no capítulo 25 de Gênesis. A história todinha está entre o capítulo 25 e 50 de Gênesis. Na minha opinião, essa é a história mais forte sobre consequências, como colheitas de quebras de princípio, porque a palavra já diz que quem quebra princípio é quebrado por ele. Primeiro, ele se aproveita da fome do seu irmão jovem e inconsequente para comprar a sua primogenitura em troca de um prato de lentilhas. Quando você estiver em casa, você lê esse texto que está em Gênesis 25, do 30 ao 34. Ele sabia que era intransferível, porque a primogenitura era de quem nasceu primeiro, e quem nasceu primeiro foi Esaú. Mas ele se aproveitou do seu irmão vulnerável, porque o seu irmão vinha com fome, e ele é o que estava com uma panela cheia de lentilha.
Segundo, quando ele engana o seu próprio pai para se beneficiar de algo que era seu, por direito, a bênção da primogenitura. Está em Gênesis 27, do 18 ao 30. Agora eu vou te explicar o que é que ele fez com essas ações dele. Primeiro, o direito da primogenitura permitia ao filho que nascesse primeiro a garantia de maior parte da herança e a liderança sobre a família. Esse direito é de quem nasceu primeiro. Já a bênção da primogenitura, que é o que ele faz quando ele se ajeita lá como se fosse o Esaú e vai receber a bênção do pai, é o que hoje nós entendemos sobre profecia, aquilo que o pai falasse ao filho com relação ao seu futuro, com certeza se realizaria. E por ser o primogênito, era a melhor parte dos desejos, era do primogênito, proferido e destinado a ele. Diante disso, vemos a seriedade da ação de Jacó e os motivos de todas as colheitas, ou melhor, as consequências irreparáveis no seu futuro. Jacó foi enganado de diversas formas pelo sogro Labão. Mas Jacó estava colhendo o que plantou. E o que Deus está nos alertando hoje é para seguirmos os princípios da palavra de Deus, para não colhermos o fruto amargo das nossas más escolhas. Então, não queira ajudar a Deus. Não queira quebrar os princípios de Deus. Se santifique. Se santifique, pois Deus está falando com você. Eu não sei o que é que você está perguntando a Deus, eu não sei o que é que você está pedindo, mas eu sei que Ele está dizendo que vai falar com você. Agora tem uma coisa muito importante também que nós precisamos entender. Quando nós pedimos para Deus responder algo a nós, nós temos que nos preparar para a resposta. Porque pode não ser a resposta que você quer ouvir. Observe que o povo vai ficar embaixo e ouvir a Deus. Esse é o limite e não pode nem tocar no monte. Vocês estão lembrando disso? É para ficar embaixo, quietinho e ouvir a Deus. Quando eu li esse texto, eu fiquei impactada quando ele começa a aparecer. Vamos olhar aí o versículo 16, perdão, gente. Tá assim, ó. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte. Uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Agora você imagine Deus dizendo: sai, Dora, depois do monte de trovão, do monte de relâmpago, a fumaça saindo lá no monte, e ele diz: sai, Rondinelli, que eu vou falar contigo. Tudo se tremendo, tudo lá parecia que estava pegando fogo, muita fumaça, e Deus manda sair, porque Ele vai falar. A gente começa já de cara, a voz do Senhor, ela não é passada despercebida. A voz do Senhor nos silencia, seja por medo, por cuidado, por temor, mas ela nos silencia. Você quer ouvir a voz de Deus? Amém ou não amém? Isso vai para o terceiro ponto, que é Deus e o povo. O privilégio de ouvir. O privilégio de ouvir
Hoje nós somos beneficiados porque nós podemos ouvir a Deus. Nós podemos ouvir e falar com Ele. Aqui o povo todo ia ouvir como ouviram, mas só Moisés falou. Primeiro, Deus cumpre exatamente tudo como Ele disse que ia fazer. Segundo, todos ouvem, porém Deus se reporta único a Moisés. Nós precisamos entender que precisamos respeitar aquele a quem Deus escolheu para nos liderar, para cuidar de nós. E às vezes nós perdemos o nosso tempo com conversas tolas, desnecessárias, que não vai chegar a lugar nenhum. Quem Deus escolhe é imperfeito, gente, porque é o perfeito se relacionando com o imperfeito. Jesus é o único perfeito, nós somos imperfeitos. Mas se Deus escolheu, é porque Ele sabe o motivo a qual Ele escolheu. Ele sabe tratar. Ele sabe como mexer, Ele sabe como corrigir. Não queira ser a mão de Deus ou o juízo de Deus sobre os seus líderes, porque Deus, quando Ele constitui, o negócio dele é com Moisés. E nós sabemos muito bem as consequências de tudo que Deus viveu com Moisés e que Moisés viveu com Deus. E quanto mais lhe é dado, mais é cobrado. Nós passamos a semana inteira estudando sobre o mestre e o discípulo. É isso? E a gente foi nos preparando como discípulos. Mas, gente, quando o pastor está ensinando sobre o mestre e o discípulo, Deus está alertando ele para a função do mestre. Deus está tendo um particular com ele sobre a função do mestre. Então, se ele estiver falhando, não se preocupa não. Porque é Deus que corrige, e Deus sabe como corrigir. Quando nós nos pregamos ao papel, nos prestamos ao papel de estar falando bobagem, ou coisas que a gente é cheio de mimimi, sabe o que acontece com a gente? A gente vai sofrer as consequências, porque Deus escolheu Moisés. É tanto que se você continuar lendo essa leitura, se você for fazer seu tempo com Deus, quando você for ruminar essa palavra, leia o capítulo 19 todinho e veja como é que procedeu tudo. Você vai ver que Moisés vai subir, porque Deus vai chamar ele para subir, e quando ele está lá em cima, Deus manda ele descer e dizer ao povo que não ultrapasse os limites. E Moisés disse que já disse, mas ele manda dizer. Por que precisa dizer de novo? Porque nós somos desobedientes. Nós somos muito fracos de memórias. Aqui Moisés vai subir e vai receber as tábuas da lei. Moisés vai passar 40 dias recebendo as tábuas da lei. Aqueles 10 mandamentos que a gente vê bem mastigadozinho, está aqui em Êxodo, bem discriminado. Deus vai citar cada um como Ele quer. Deus é detalhista. Deus vê tudo, nada passa despercebido aos olhos de Deus. E o próprio Deus lá na frente vai dizer: desce, Moisés, porque o teu povo está lá pecando. E eles tinham acabado de ouvir a voz de Deus. Eles tinham acabado de ter uma experiência profunda com a voz de Deus. E a gente às vezes quer se colocar no lugar de Deus. Aí depois a gente está apanhando, não sabe por quê. Depois a gente está sofrendo, não sabe por quê. Porque a gente está fazendo da maneira errada. A gente está falando o que não deve, com pessoas erradas. Se você tem algo que você não gosta, chega até o seu líder e diga: olha, eu acho que isso assim, 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 eu não gostei disso, eu não gosto disso, eu sinto assim. Mas nós precisamos ter a hombridade de chegar para Deus e dizer para Deus: Senhor, eu preciso de tratamento nessa área, porque tudo que acontece comigo, eu acho que é comigo. Eu acho que é contra mim. Eu tenho essa dificuldade com a minha liderança, Senhor. Eu preciso ser ajustada aqui. Porque se você não tiver coragem de fazer isso, tá ruim, viu, gente? Lembre que nós estamos sendo preparados para ir para o céu. Eu estou dizendo isso, não é porque alguém está falando alguma coisa, não. É porque nem Jesus agradou todo mundo. Então você vai desagradar de mim ou do pastor ou de qualquer um dos líderes a qualquer momento. Mas não converse com ninguém não, porque você vai inflamar o coração de alguém ou adoecer o coração de alguém. Chegue até a gente, pode falar. Se alguém ficar triste, vai ficar. Depois passa. Jesus fala com a gente e trata.
Mas não permita você ser impedido de ir para o céu por causa de coisas tão pequenas, porque a sétima coisa que Deus abomina é a intriga entre os irmãos. E se a sua fala vai contaminar o coração de alguém, lembre que os líderes, eles são vistos como porta-vozes de Deus. E na hora que um é ferido, a igreja toda sofre. Isso é um alerta para mim e para você. Isso não é só para você, não, é para mim também. Isso serve para as esposas também, para não falar mal dos seus maridos. Se os seus maridos são chatos, você também é chata. Vamos buscar Deus para ser tratado. No culto de mulheres eu perguntei: você casaria com você mesmo? Até uma irmã estava aqui e deu logo o pulo e disse: não, pastora. Eu disse: é muita coragem você dizer isso. Mas se você não casaria com você, como é que você quer que seu marido aceite você do jeito que você é e não ache ruim as coisas que ele reclama de você? Nós somos tratáveis. Hoje eu estava conversando com o pastor exatamente sobre Pedro, porque todo mundo fala que Pedro era muito colérico, ele era tempestuoso, ele falava de uma vez. Mas Pedro era muito tratável, gente. Jesus olha para Pedro e diz: sai daí, Satanás. E Pedro não fica com raiva. E a gente ouviu uma fala dessa, a gente já acha: vixe, estão me chamando de diabo. É ou não é? Amém ou não amém? Então eu tenho que saber quem eu sou. Eu sou o quê? Eu tenho que saber quem eu sou, para mim poder, quando ouvir uma fala dessa, eu me avaliar e dizer: será que eu fiz isso? Então se eu não fiz, eu deleto e continuo a minha caminhada com meu irmão. Deixa que Jesus vai tratar com ele. Eu quero ir para o céu. E se para ir para o céu eu preciso me santificar, eu estou me santificando. Porque se eu não for para o céu, nada do que eu estou fazendo vai valer a pena. Meu alvo é o céu. Eu ouvi uma história ontem, muito tremenda. O seu dedo mindinho é importante? O seu dedo mindinho da mão, a gente escreve com a mão direita, mão esquerda, né? Não, mão direita, né? Essa daqui. Não é isso? A gente escreve com essa mão. Está aqui a aliança. A gente escreve com essa mão. E esse daqui não é tão importante. É tão importante esse dedo? É? É importante mesmo? Vou arrancar esse dedo de você. Vou arrancar. Para que ele vai servir para você? Você escreve com essa, não vai lhe fazer falta. E mesmo que fosse com essa, quando você está escrevendo, ó, esse dedo vai ficar deitado, então não vai fazer falta para você. Eu posso arrancar esse dedo? Por quê? E esse dedo é bem pequenininho, não é? E quase insignificante, não é? Mas o pecado que você comete, ele é bem pequenininho, mas ele significa tanto quanto o seu dedo. E ele vai impedir você de ir para o céu, se você não se santificar. Mas ele é tão pequenininho, nem parece. Mas olha a falta que esse dedo vai fazer. A gente está falando de um dedo, mas você quer ver uma unha encravada? Até febre dá no pastor, não é? Eu acho que não é só nele não, é muita gente. Eu não sei porque eu não tive unha encravada, né? Mas quem tem... E é uma coisa tão pequena, mas que afeta todo o seu corpo. Nós somos um corpo. E esse corpo é de Cristo. Então o que você faz afeta todo o corpo. Você é importante. Não é porque você aparece que é o dedo mindinho que você é menos importante do que o pastor que está aqui. A diferença de você para o pastor que está aqui é porque você não vai responder pelo pastor, mas o pastor vai responder por você. Você queria responder pelo pastor? Eu não. Eu de forma alguma não queria responder pelo pastor. Mas Deus vai prestar conta de tudo que a gente faz. Mas você vai responder pelo que você ensina aos seus filhos. Você vai responder por quem você é como Jesus na sua vida. Se você realmente está vivendo em santificação ou está vivendo de qualquer jeito. Quando você vem para o culto, você se prepara para ouvir Deus falar com você? Você tem o hábito de se consagrar durante o dia? Eu quero ouvir a Deus.
Você tem o hábito de pelo menos dizer: hoje eu vou para a igreja e vou adorar a Deus de uma maneira diferente. Vai ser diferente hoje. Você tem esse hábito? Faz uma experiência. Eu fiz um devocional e a irmã disse assim: essa semana o desafio você vai marcar um encontro com o Senhor. Você vai se arrumar todinha, só para tirar o tempo com Deus. Primeiro eu achei uma loucura, mas depois eu fui fazer. Gente, foi maravilhoso. Por quê? Porque fez diferença. Ninguém está vendo, mas Deus está. Você está se arrumando para quem? Para Deus ou para as pessoas ver você? Você se perfuma todinha para quem? Para todo mundo sentir você cheirosa? Ou é para o Senhor que está ali esperando? Aqui todo mundo se santificou para ver Deus, para ouvir Deus. Todo mundo se preparou para ouvir Ele. Se preparem para subir o monte, gente. E Deus só fala com quem Ele quer. Não adianta. Deus fala com todos, mas Ele vai se relacionar com quem realmente quer alguma coisa com Ele. Deus não abre mão de ninguém. Deus quer se relacionar com todos. Quando Deus enviou Jesus Cristo, Ele enviou para morrer por todos. Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. A prova disso é que quando Ele fala com Moisés, mas todo mundo vai ouvir Deus. A voz de Deus está te silenciando. Você está entendendo que Jesus está chamando você para uma intimidade, para desenvolver essa intimidade? Você quer essa intimidade? Você quer realmente ser íntimo de Deus? Porque olha, coisa maravilhosa, você escuta Deus falar com você, você para tudo. Quando a gente vê a história de Moisés para tudo para ouvir o chamado de Deus e vai fazer. Aí a gente diz assim: eu quero, mas a gente se acorda de madrugada porque Jesus acordou a gente e a gente acha que é só a barata que está voando. Ou só foi a panela que caiu e o gato que está perturbando. Mas Deus usa as coisas para a gente ser despertado e falar com Ele. Porque de madrugada é melhor. Não tem ninguém acordado, está todo mundo dormindo. E só se levanta quem quer algo com Deus. Porque de madrugada é a melhor hora de dormir. Mas aí Deus está te chamando para uma intimidade muito maior do que o que você tem. Por quê? Porque Ele quer derramar mais sobre a sua vida. Ele quer transformar o que você quer fazer. Ele está querendo te dar, mas Ele só pode te dar quando tu estiver preparado para receber. Porque se Ele te der sem tu estar preparado, tu vai esquecer dEle. A voz de Deus, ela honra. Se você não está pronto para ouvir, então não peça. Se prepare primeiro. Você tem recebido ou você está retrucando? Você está como o povo que ficou todo atordoado, apavorado e com medo? Ou está como Moisés, sendo conduzido e convocado a subir ao monte? Você já ouviu Deus dizer: eu quero que você suba ao monte? Esse monte, gente, não quer dizer que é só esse monte que a gente está falando aí, não. Esse monte é você colocar o seu joelho no chão, você buscar a face de Deus no seu local secreto, você e o Senhor. Porque quando nós queremos falar com Deus, a palavra diz que nós temos que abrir a porta do nosso quarto e falar com Ele em secreto, que em secreto Ele nos ouve. Você tem feito isso? Agora, Moisés estava recebendo as tábuas da lei. Deus estava falando um a um com ele, entregando todos os detalhes, exatamente como ele queria. Passou 40 dias, só ele e o Senhor. Você já parou para pensar como é ficar só você e o Senhor? Sem reclamação de ninguém, sem preocupação com conta nenhuma, com nada que possa vir atribular, com fazer a comida e lavar prato, porque coisa que não se acaba é dever de casa. Você já parou para pensar? 40 dias Moisés ficou lá em cima, ele e o Senhor falando e ele ouvindo.
Enquanto Moisés estava obedecendo, o povo começou a pecar lá embaixo, porque não vigiaram. Abra os seus olhos, fixe os seus olhos em Deus, ouça Jesus, não baixe a guarda. Adore, busque, clame, chore, faça o que você achar que é preciso, mas se relacione com Deus, fale com Ele. Não pare de crer, mesmo que esteja parecendo que está distante, que está longe, continue crendo, porque Ele está te ouvindo. Não é porque você não está sentindo que Ele não está ouvindo, que Ele não está ouvindo, Ele está ouvindo. Persevera, porque Deus não mudou, Ele está aqui. Você acredita que Ele está aqui? Amém? Amém. E Ele te chama para ser fiel e obediente. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Mateus 22:14. Porque os escolhidos são os fiéis. Se você não foi fiel até hoje, comece agora. Aceite esse desafio e volte-se para ele. Mude de atitude e aceite o convite de Deus. Só assim você vai ser chamado, escolhido e fiel. Amém?